No final de 1929, a conversão da indústria cinematográfica em som estava muito completa nos Estados Unidos. Quase todos os teatros tinham equipamentos de som instalados. O público gostou tanto da novidade do filme sonoro que o filme mudo mais bem feito não poderia competir nas bilheterias com o pior e mais desajeitadamente elaborado filme falado. Mas muitos diretores de cinema, teóricos e esteticistas acreditavam que a imagem definia a essência do cinema e era o recurso que a distinguia do teatro. Eles sentiram que a adição do som sincronizado, especialmente na forma de fala, era um verdadeiro desastre que destruiria o cinema como uma forma de arte única. A música, na forma de acompanhamento ao vivo por um piano, órgão ou até mesmo uma orquestra sinfônica em grande escala, sempre fez parte da experiência cinematográfica. Então, os primeiros teóricos do som não se opuseram à adição sincronizada de música ou mesmo à adição de efeitos sonoros. O inimigo deles era a palavra falada, o diálogo falado e não escrito. Bela Balaz, defensor apaixonado do primado da imagem no cinema, defendia que as palavras faladas eram menos expressivas do que os gestos e expressões faciais que as acompanhavam e que constituíam a verdadeira linguagem do cinema. A inclusão da palavra falada no filme, temia Balaz, dessensibilizaria o público para a força comunicativa mais profunda da imagem puramente visual. Na mesma linha, o historiador da arte e teórico de cinema Rudolf Arnheim argumentou que, como a imagem já comunica, não há necessidade de vozes. Arnheim chegou a pedir o retorno do cinema mudo para restaurar a idade de ouro do cinema. Outros teóricos do cinema que também eram cineastas, como Sergei Eisenstein, Pudovkin, René Clair, Alberto Cavalcanti, chegaram a um acordo. Eles deploravam os filmes que empregavam o som de maneira servil e sem imaginação, combinando cada som com sua fonte na tela. No entanto, eles admitiram que a adição de música, efeitos sonoros e até mesmo a palavra falada poderia potencialmente aumentar o poder da imagem do filme se, e somente se, a maioria dos sons fosse não sincronizadas, que é separado da sua fonte na tela. Uma forma ainda melhor de adicionar som era usá-lo em contraponto à imagem, criando um embate, uma disparidade sentida entre o que se via e o que se ouvia. Em seu livro sobre arte cinematográfica e estética, o diretor francês René Clair apontou um exemplo do uso eficaz do som não sincronizado em um dos primeiros musicais americanos, The Broadway Melody, de 1929. Enquanto a câmera fixa o rosto angustiado de Bessie, cujo amante acabou de partir, o som fora da tela da porta de seu carro fechando e o carro partindo é ouvido apenas na trilha sonora. A combinação do rosto da atriz e os sons produzidos pelo carro partindo cria uma expressão de tristeza muito mais comovente, argumenta René Clair, do que se o diretor tivesse cortado para as imagens do amante fechando a porta do carro e indo embora. Os grandes cineastas soviéticos Sergei Eisenstein, Pudovkin e Grigor Alexandrov sugeriram uma outra ideia. Eles assinaram um manifesto em 1929 defendendo o uso contrapontístico do som como uma forma de estender a cultura da montagem na qual foram pioneiros. Em seu trabalho sobre estética cinematográfica, o teórico de cinema soviético Pudovkin dá um exemplo de seu próprio filme Desertor, de 1933, de como o uso do som como contraponto pode transmitir poderosamente uma ideia por meio de uma montagem de som e imagem. A sequência que ele descreve envolve uma manifestação de trabalhadores em Hamburgo. Os trabalhadores partem com grande determinação, mas são brutalmente rechaçados pela polícia. A maneira convencional de criar uma partitura para a sequência, explica Pudovkin, seria combinar o clima da imagem com o clima da música. Uma música de marcha alegre para acompanhar o otimismo nos estágios iniciais da manifestação, uma música mais tensa quando a polícia aparece
uma música de desespero quando a manifestação é derrotada. Mas não é assim que o som é de fato estruturado no filme. Em vez disso, Pudovkin nos diz que a partitura foi escrita, tocada e gravada de modo que a música gradualmente ganhasse poder, com um tom de vitória constantemente percorrendo e aumentando ininterruptamente em força do começo ao fim. À medida que os trabalhadores perdem terreno para a polícia, cresce a insistente vitória da música. Mais uma vez, quando os trabalhadores são derrotados e desmantelados, a música torna-se ainda mais poderosa em seu espírito de exaltação. Por meio desse choque de contraponto entre som e imagem, uma música triunfante justaposta a trabalhadores derrotados, Pudovkin conseguiu transmitir de maneira sutil, mas fortemente emocional, um ponto ideológico. A história está do lado dos trabalhadores, para que mesmo na derrota exista uma vitória escondida. As perdas físicas apenas fortalecem a determinação moral. Um teórico que não deplorou a chegada do som foi André Bazin, que não teve dificuldade em integrar o som e especialmente a palavra falada em sua teoria realista do cinema. Bazin celebrou o cinema por sua capacidade de registrar mecanicamente imagens do mundo. Portanto, para ele o som era a extensão natural do realismo inerente ao cinema. Enquanto muitos dos primeiros teóricos do som viam os filmes mudos do final da década de 20, pouco antes do advento do som, como a idade de ouro do cinema, Bazin via o filme mudo, mesmo em sua forma mais artística, como incompleto, faltando um dos elementos mais importantes da realidade: o som. A adição de som sincronizado não apenas torna o cinema mais realista nos termos de Bazin, mas também permite uma economia muito maior, tanto na narrativa quanto em histórias mais complexas. Uma linha de diálogo bem escrita pode transmitir informações que o cineasta mudo só poderia expressar em um intertítulo ou por meio de uma série muitas vezes tortuosamente engenhosa de imagens explicativas, ambas técnicas desajeitadamente desacelerando a história. Às vezes, uma palavra pode valer mais que 1000 imagens. A fala sincronizada em um filme não apenas transmite conceitos e ideias que seriam difíceis de expressar em um filme mudo, mas a qualidade da fala, como seu tom, volume, grau de nasalidade, se a voz tem sotaque ou não, podem afetar a forma como percebemos o personagem, acrescentando camadas e nuances de significado e expressividade impossíveis de transmitir apenas por meio de gestos ou expressões faciais. Michel Chion, o maior teórico do som moderno, chega a argumentar que o som é de fato mais importante do que a imagem na determinação do efeito de um filme. Ele argumenta que o som influencia a nossa percepção das imagens. De acordo com Chion, notamos coisas diferentes na imagem quando ela é acompanhada por sons diferentes, e os sons podem nos fazer perceber elementos de outra forma insignificantes de uma imagem. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aqui nos comentários se vocês preferem os filmes mudos ou os filmes com bastante diálogo, para eu saber. Até o próximo vídeo.